Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 66 da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo de 2022. Então, bora lá! Ela começa assim. Paul Bert, 1833 a 1836, que é considerado o pioneiro do estudo da fisiologia da altitude, montou em seu laboratório na Universidade de Sorbonne uma câmara de descompressão grande o suficiente para permitir a um homem sentar-se confortavelmente em seu interior para simular os efeitos da altitude. Suponha que, em um de seus estudos, Paul Bert tenha fechado uma pessoa na câmara contendo inicialmente 120 mols de ar e, após fechá-la, reduzindo a pressão para 60% do valor inicial, sem que houvesse alteração na temperatura e do volume do ar no interior da câmara. Considerando o ar como um gás ideal, a quantidade de mols de ar retirados da câmara após o seu fechamento foi... E aí, antes da gente começar a responder, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com os seus amigos. E agora que vocês já fizeram isso, bora lá! Nesse primeiro caso aqui, o que a gente tem... Toda vez que a gente tem esse tipo de questão de gases, você pode pegar assim e falar, ah, então eu vou fazer o PVT Povotó. Mas isso aqui, quando você fica simplesmente decorando desse jeito, você vai, se dar mal em algumas questões, por exemplo, como essa daqui. Por quê? O PVT Povotó ele só vale para quando o número de mols é constante. Você pode ter decorado outra coisa. Ao invés de fazer o PVT Povotó, você pode decorar aquela outra fórmula que a gente tem, que é o PV dividido por NT, é igual a PV dividido por NT. Isso aqui até daria certo se você utilizasse, mas não é o comum as pessoas decorarem dessa forma, porque a maioria esmagadora dos exercícios, o N é constante, então eu posso simplesmente ignorar esse N. Mas, como eu gosto de explicar para vocês desde o começo e como vocês podem fazer esse tipo de questão e sempre dar certo, vamos lá. Nessa primeira situação, o que a gente tem? Na primeira situação, a gente considera que eu tenho uma pressão, eu tenho um volume, eu tenho um número de mols, eu tenho a constante dos gases ideais e eu tenho a temperatura. Isso aqui é na primeira situação. Eu não sei, não importa por enquanto o que a gente tem. Então eu tenho a primeira situação, é essa daqui, PV igual a nRT. Na segunda situação, ele fala do caso ali, depois da pessoa já ter entrado, ele tem uma pressão 2, eu tenho um volume 2 e eu tenho um número de mols 2, assim como eu tenho a constante dos gases ideais 2 e a temperatura 2. O que o enunciado nos fala que é igual entre elas? Ele fala que a gente tem o volume não varia. A gente tem que a constante dos gases é sempre uma constante, então ela não vai variar. E eu tenho que a temperatura também não varia, porque ele fala, sem que houvesse alterações da temperatura e do volume. Então o volume permanece constante e a temperatura também. Toda vez que a gente tem esse tipo de situação, vale muito a pena, se você dá uma travada, você usar a equação de cima e a equação de baixo e dividir uma pela outra. Então eu posso simplesmente vir aqui e dividir a primeira equação pela segunda. E aí, como eu sei que o volume não muda, eu posso cortar o volume 1 com o volume 2. Eu sei que a constante é igual, então a constante vai embora. E eu sei que a temperatura também é igual, então ela vai embora. O que me sobra é a pressão inicial 1, que ele não me fala quanto é, mas ele fala que a pressão 2 foi reduzida a 0,6% da pressão inicial. Então eu sei que o P2 vale 0,6 P, que é a pressão inicial. Além disso, o que eu sei? No começo eu tenho 120 mols. E o que eu quero é esse número de mols 2 aqui. Mentira, não é o que eu quero, mas é o que eu vou achar. É o número de mols no final do experimento. Então eu posso cortar esse P com esse outro P, e eu chego que o N2 é igual a 120 vezes 0,6. 120 vezes 0,6 é a mesma coisa que 12 vezes 6. 6 vezes 2 vai dar 12. 6 vezes 6 dá 6, com 1, 7. Então eu tenho 72 mols. E aí, se você tiver com muita sede ao pote, eu posso simplesmente pegar 72 mols e
Olha só como a Santa Casa foi uma mãezona e não deixou quieto isso. Então, na verdade, 72 mols é o que sobra na câmara, depois dele ter retirado uma quantidade. Mas ele quer a quantidade de mols de ar retirados. Então eu tenho que pegar esses 120 mols inicial de ar que eu tinha e subtrair os 72 que ainda me restam na câmara. E aí sobram, aqui vai dar 10 menos 2, vai dar 8. Aí aqui é 11, 11 menos 7 dá 4. Portanto, a gente chega na alternativa A, 48 mols retirados após seu fechamento. Inclusive, ficou aí desde o começo e eu não tinha visto. Mas essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo e um queijo. Tchau!